Olá, meu nome é Visselmo Alencar e esse é o canal PJE Calc Plus. Aqui a gente trata de cálculos trabalhistas, de tecnologia e de outras matérias relacionadas a isso. É um prazer estar aqui com você. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal, marque o sininho, né, para você receber as notificações. Deixe os seus comentários aí também e compartilhe nas redes sociais esse vídeo, se ele for útil para você. Nesse vídeo, eu quero tratar com você de um tema que está em alta, né? Não se fala noutra coisa, que é o Chat GPT, né? Uma inteligência artificial que está aí dando o que falar, que está sendo uma sensação do momento. E eu resolvi fazer um teste. Hoje eu vim brincar aqui com você e eu quero fazer um teste. Será que o GPT, será que o Chat GPT, ele sabe, ele entende de cálculo trabalhista? Será que se eu fizer algumas perguntas aqui para ele, ele vai responder de forma coerente, ele vai saber, ele vai nos ajudar no cálculo trabalhista, por exemplo, numa impugnação de cálculos, como a gente, naquela hora que dá aquele branco na hora de escrever um texto? Será que ele sabe fazer cálculo, né? Será que ele vai nos substituir até nessa parte aí de cálculo trabalhista? Então eu vou tratar sobre isso nesse vídeo agora mesmo. Eu vou compartilhar minha tela agora com você para a gente começar a fazer essa brincadeira aqui. Então vamos lá. Pronto, eu estou aqui na tela do Chat GPT. Se você não sabe o que é, eu vou deixar o link aqui. Aí já tem um monte de vídeo, o pessoal explicando como é que funciona. É uma inteligência artificial que a gente faz perguntas, pede informações, né? Já saiu uma matéria no Fantástico falando sobre isso. E ele traz respostas muito bem redigidas, muito bem escritas, né? Que aparentemente, né, parece ter sido escrita por um humano, mas são escritas por uma máquina, por uma inteligência artificial, né? A Microsoft está investindo bilhões de reais nesse projeto e está dando muito o que falar. Então vamos começar aqui a brincadeirinha, como é que funciona, tá? Eu vou para que, como ele demora um pouquinho para escrever na tela, nessa hora que ele estiver escrevendo, eu vou dar uma pausa no vídeo, mas para ficar melhor para você, para a gente não perder muito tempo, tá certo? Então, lógico, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele, né, se ele sabe, né, o que é liquidação de sentença trabalhista. A gente tem que ser o mais específico possível nas perguntas, né? Então eu vou perguntar se ele sabe o que é liquidação de sentença trabalhista. Vamos ver o que é que ele nos diz. Pronto, ele trouxe aqui a resposta. Ele diz: a liquidação de sentença trabalhista é o processo pelo qual o montante devido ao trabalhador como resultado de uma sentença trabalhista é convertido em dinheiro. É a fase final do processo trabalhista em que o juiz determina o montante a ser pago ao trabalhador, incluindo salários atrasados, indenizações e outras verbas trabalhistas. A liquidação de sentença é realizada pelo juízo da ação trabalhista e pode ser feita de forma administrativa ou judicial. Que ele já deu uns deslizezinhos nessa questão aqui da forma administrativa, né? A liquidação de sentença, ela é judicial, né? Bom, mas no geral, né, eu acho que ele foi bem, né? Se você perguntar novamente, ele vai responder de outra maneira, que talvez se adeque melhor, mas ele foi no caminho aí, né? Ele explicou, né, que a liquidação de sentença é exatamente a transformação dos valores, né, de uma sentença em espécie, em dinheiro, né, em valores monetários, né? Os direitos, transformar os pedidos, aliás, os títulos da sentença em valores monetários, né? Então vamos para a próxima pergunta, né? Vou perguntar para ele aqui quais as principais verbas trabalhistas. Eu vou deixar um pouquinho ele rodando, né? Para a gente ver assim quanto tempo ele demora. Ele já começou a escrever aqui, né? E aí ele já vai elencando aí, ó. Salário inclui o valor devido pelo trabalho realizado pelo empregado, horas extras, adicional noturno, e aí ele vai explicando cada verba, viu? Ainda tem mais essa, ó. É o valor devido pelo empregado realizado durante a noite. As férias, inclui o valor das férias gozadas ou a receber. 13º salário é o valor equivalente a um mês de salário devido ao trabalhador a cada ano. Aí vem falando aí do FGTS. Perfeito, vamos ver até onde ele vai. Indenizações, inclui indenizações por danos morais, danos materiais, entre outras.
E aí ele vai. Eu vou dar uma pausa aqui. Quando ele terminar, eu volto. Ah, já voltou. Deu um errinho aqui. Como é um ambiente que está começando, né? Às vezes surgem esses errinhos aí. Mas a resposta veio, né? Então, já que ele continuou aí falando. Eu pedi aqui para ele regerar, né? Ele continuou falando, né? Tá tendo muito acesso simultâneo também. E isso pode, às vezes, dar algum problema nesse momento, né? Então vamos para a próxima pergunta. Ele não falou aqui, por exemplo, em repouso semanal remunerado. Vamos perguntar se ele sabe o que é repouso semanal remunerado. Vamos ver como é que ele nos responde. O repouso semanal remunerado é o período de descanso de 24 horas consecutivas que o trabalhador deve ter a cada semana, conforme previsto na legislação trabalhista. Durante esse período, o trabalhador não precisa comparecer ao local de trabalho e recebe o salário normal sem desconto. O repouso semanal remunerado é uma garantia ao direito à saúde e ao bem-estar do trabalhador e visa assegurar que ele tenha tempo para descansar e recuperar suas energias para a realização de suas atividades profissionais. Perfeito. Agora vamos ser mais específicos. Vamos perguntar quais as súmulas do TST que tratam sobre repouso semanal remunerado. Vamos ver se ele vai se aprofundar mais aqui nessa questão. Aí ele começa dizendo que o TST tem várias súmulas, né? E bota aqui entre parênteses, né? Julgados consolidados que tratam sobre repouso semanal remunerado. E aí ele começa a destrinchar. Eu vou dar mais uma pausa aqui até ele terminar. Pronto, ele terminou aqui, né? E falou aqui, citou aqui algumas súmulas, né? Mas disse que tem outro, que pode ter outras e tal, e que é importante consultar a legislação, né? Então, até aqui ele foi muito bem. Agora vamos nos aprofundar mais ainda. Eu vou perguntar a ele, né? Por exemplo, na parte de horas extras, qual a base de cálculos para as horas extras? Vamos só botar assim, ver se ele vai trazer alguma coisa aqui pra gente. Ele diz que geralmente a base de cálculo é o salário do trabalhador, incluindo todas as verbas salariais regulares, como salário base, adicional noturno, entre outros. De acordo com a legislação trabalhista brasileira, as horas extras devem ser remuneradas com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Além do salário, a base de cálculo para as horas extras também pode incluir outras verbas, como adicionais previstos em acordos coletivos de trabalho. Por exemplo, é importante destacar que a base de cálculo para as horas extras pode variar dependendo da legislação e da circunstância específica de cada caso, pois isso é sempre importante, por isso é sempre importante consultar a legislação vigente. Vamos continuar. Agora vamos mudar para adicional de insalubridade. Vou perguntar para ele aqui o que é o adicional de insalubridade. Vamos ver o que ele nos traz. Agora ele ficou pensando um pouco mais, né? Talvez a pergunta não esteja tão específica, né? Tá bem geral, né? Mas vamos lá. O adicional de insalubridade é um acréscimo ao salário do trabalhador que é pago quando ele é exposto a condições insalubres de trabalho, ou seja, a condições prejudiciais à saúde, de acordo com a legislação trabalhista brasileira. O adicional de insalubridade varia de 10% a 40% sobre o salário base do trabalhador. Aí ele se equivocou, né? Porque assim, hoje a gente utiliza o salário mínimo, né? Dependendo da natureza e da intensidade dos agentes insalubres aos quais ele está exposto. O adicional de insalubridade é uma garantia de direito à saúde e à segurança do trabalhador e visa protegê-lo de danos à sua saúde resultante de atividades. Então vamos lá, eu vou dar mais uma pausa aqui. Pronto, ele acabou. Agora, eu vou ser mais específico. Digamos que a gente queira fazer uma impugnação, né? Um texto, né, de uma impugnação em que a base de cálculo foi errada, né? Foi feita errada. Então vamos ver se ele vai conseguir nos ajudar nessa tarefa de desenvolver um texto para a nossa petição, tá? Então, vou colocar assim, ó, escreva um texto, eu vou botar assim, uma petição
alegando que os cálculos trabalhistas de um processo, né? Tá assim? Os cálculos trabalhistas do processo trabalhista, está equivocado, pois a remuneração do empregado foi utilizada em um valor inferior ao valor real. Vamos ver se ele nos traz isso de uma maneira coerente. E aí ele começou bem, hein? Excelentíssimo juiz de direito da vara. Só não começou bem, né? Porque o juiz do trabalho não é um juiz de direito, né? É um juiz de trabalho. Mas foi bem, né? Devidamente qualificado nos autos do processo, vem respeitosamente por meio de sua procuradora apresentar sua petição alegando erro na remuneração utilizada no cálculo trabalhista. O referido autor alega que a remuneração utilizada no cálculo trabalhista dos direitos é equivocada, pois foi utilizado um valor inferior ao valor real de sua remuneração. Segundo o autor, a remuneração real deve incluir todas as verbas salariais regulares, como salário base, adicional noturno, entre outras. O autor afirma que a remuneração utilizada no cálculo trabalhista não incluiu todas as verbas salariais a ele devidas, o que resultou em um valor equivocado para o cálculo de suas horas extras, seu adicional de insalubridade, entre outras verbas trabalhistas. Diante deste quadro, o autor requer a correção da remuneração utilizada no cálculo trabalhista para que seja incluído o valor de sua real remuneração, incluindo todas as verbas salariais regulares e devidas. Requer ainda a condenação da ré na obrigação de pagar as verbas trabalhistas devidas. Ele meio que também faz assim uma certa tautologia, né? Ou seja, ele vai às vezes repetindo a mesma coisa com palavras diferentes, mas escreveu bonitinho aqui, algo que é assim, a gente fazendo uns ajustes aqui, né? Agora vamos, né, prosseguindo aqui na nossa investigação, né? Se você já está preocupado aí, não fique, né? Isso aqui é algo que vai vir para nos ajudar, né, a desenvolver melhor as nossas tarefas. Vamos mudar agora para um outro tema, vamos falar sobre FGTS, tá? Vou perguntar para ele aqui como é calculado o FGTS. Vamos ver o que ele nos diz aqui. O FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um valor depositado mensalmente pelo empregador em uma conta vinculada do trabalhador, tendo como objetivo garantir o direito do trabalhador ao seu saldo em caso de demissão sem justa causa ou aposentadoria. O cálculo do FGTS é realizado com base na remuneração mensal do trabalhador e efetuado da seguinte forma: o empregador deposita 8% do valor total da remuneração do trabalhador, excluídos os valores referentes a verbas não cumulativas, como adicionais de horas extras, verbas indenizatórias, entre outras. Aqui ele já cometeu, né, um equívocozinho aí, né? Mas enfim, ele está descrevendo aí, tá falando assim, dá uma ajuda muito grande dependendo do que a gente queira. Eu vou dar uma pausa aqui, eu não sei se esse texto vai ficar muito longo ainda e volto quando ele terminar. Pronto, ele voltou. E agora, né, para não ficar muito enfadonho esse vídeo, eu vou fazer uma pergunta para ele, né, com relação à correção monetária. Será que ele vai acertar isso? Será que ele vai saber qual a correção monetária, né, quais são os juros de mora que são utilizados na Justiça do Trabalho? Então vamos lá. Quais os juros de mora e qual a correção monetária que se aplicam aos, vamos dizer assim, aos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho? Será que ele vai falar que é Selic? Vamos ver? Os juros de mora e a correção monetária aplicáveis aos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho são estabelecidos pela legislação trabalhista e podem ser atualizados periodicamente. Até aí ele não se comprometeu, né? Atualmente, os juros de mora aplicáveis aos débitos trabalhistas são de 1% ao mês, ao contar da data em que o débito se tornou exigível, que seria o ajuizamento, né? Esses juros são devidos com o objetivo de compensar a perda do poder aquisitivo do trabalhador, restando o atraso no recebimento dos valores devidos. Quanto à correção monetária, os débitos trabalhistas devem ser atualizados monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Ele tá meio atrasadinho aí, né? Ele não tá ligado ainda nas decisões do STF. Então ele está falando ainda de juros de 1%, que não é mais 1%, né? Atualmente a gente aplica
Selic, que é uma taxa mista, e ele está falando também como correção monetária o INPC, que na verdade não é INPC, é IPCAE, né? Então a gente, como correção monetária, a gente aplica IPCAE e na fase pré-judicial, ou antes do ajuizamento, e depois do ajuizamento a gente aplica Selic, que é uma taxa mista. Nós temos outros vídeos falando aqui sobre isso, né? Mas de uma forma geral, eu acho que o GPT se saiu bem, né? Passou no teste aqui, vai nos ajudar sim, sem dúvida nenhuma, tanto a servidores como a advogados. E se você gostou desse vídeo aí, foi legal, aí você achou bacana, deixa aí seus comentários também, o que você acha desse novo momento aí, dessa nova inteligência artificial. Se você quiser outros vídeos que eu fale sobre isso também, bote aí na descrição, escreva aí na descrição desse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais se você gostou. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.